Você sabe o que é pet appliqué? Na verdade, isso é uma técnica muito antiga que a sua avó chamava de aplicação de tecido. Essa técnica hoje é usada por muita gente, tanto como terapia, como para ganhar algum dinheiro também. E na verdade, os tecidos de patchwork são aplicados sobre barrados de panos de copa, de toalhas de banho, toalhas de rosto, até em camiseta isso é feito. Agora, você sabia que você pode fazer também decupagem da aplicação de tecido sobre MDF? Mas isso é assunto para uma outra história. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui hoje é essa aplicação de tecido usando um tema bem colorido sobre um barrado de pano de copa. O barrado que a gente vai usar aqui é esse aqui, ó, bem fechado. É um pano de copa específico para decupagem e pintura em tecido, que na verdade a gente vai fazer uma aplicação de tecido de algodão aqui sobre ele e trabalhar com bordado livre para poder dar uma cor diferente nessa história. O mais bacana desse trabalho é a criatividade que você vai desenvolver trabalhando dessa maneira. Então o tecido escolhido foi esse aqui, que é um tecido muito colorido, com um tema meio hippie, bem moderno, bem atual e que nele existem vários desenhos diferentes e a gente vai brincar exatamente sobre esses desenhinhos que tem aqui. A gente vai roubar o formato deles para compor esse trabalho. Quer ver como é que faz? Bom, primeira coisa, eu vou entender aqui esses desenhos como eles são. Vou dar uma olhada geral para poder fazer um recorte nesse tecido e fazer aqui uma base de onde eu vou tirar um jardim cheio de corações. Você pode, logicamente, trocar de ideia, fazer borboletas, nomes, fazer o que você quiser aí. Mas a ideia básica é fazer um jardim de corações aqui, usando isso como a base. Duas coisas muito importantes. A sua tesoura precisa estar muito afiada. Se a sua tesoura não está afiada, é só você clicar aqui que tem uma dica aqui do Artesanando para você deixar a sua tesoura perfeita. Outra coisa, o recorte que você vai fazer, ele não pode ser mastigado para que o tecido fique bem cortado. Então você vai fazer o seguinte, você encaixa a tesoura e faz o recorte de uma vez só. Não vai mastigando o desenho. Quando você chegar no finalzinho, você vem, encaixa o fio de novo da tesoura e continua o recorte. Às vezes é até mais fácil você virar o tecido ao invés de virar a tesoura. Agora, olha que bacana que é o seguinte, o tecido, ele não desfia. Esse tecido não está desfiando porque, na verdade, é um tecido de 180 fios, é um tecido mais encorpado, mais fechado e que no recorte ele não vai desfiar. Então isso vai me facilitar muito não usando o termocolante. Eu vou recortar bem a tira aqui para deixar desta maneira. Cadê? Fui. Eu cortei o tecido para encaixar aqui acima desse detalhe xadrez aqui. E depois, para dar unidade, duas florzinhas iguais, uma em cada ponta. Vou pegar um arabesco como esse e jogar aqui para cima para fechar essa parte superior. Uma para cima e outra para baixo. E dois coraçõezinhos pequenos que tem no próprio desenho, mas que caso você não tenha isso no seu tecido, você pode recortar um coração menor. E aí, eu vou pegar um pedaço do tecido, vou recortar um outro coração, um pouquinho maior. Vou dobrar o meio.
fazer uma coloração um pouquinho maior, só que aí eu vou sair do barrado e deixar a escolação explodindo para fora do barrado, chegando no atualhado dele. Montado isso, para que tenha uma composição realmente parecendo um jardim, vou pegar um lápis. Não use caneta nessa hora, é muito importante você usar lápis e bem suave, porque depois na lavagem o lápis sai. A caneta pode manchar todo o trabalho. Acerto aqui. E vou fazer a haste que une a flor ao jardim. Para ficar mais legal ainda, eu vou fazer aqui uma brincadeira como se fosse uma folha, mas na verdade eu vou fazer meio que um rococó aqui, ó. Tanto esse aqui quanto esse, eu vou fazer com ponto corrente. A união dessas peças na base do pano de copa será feito com ponto caseado. E aqui com ponto corrente. Começar a bordar. Sabe fazer ponto caseado? Não tem noção de como é que faz? Como é que começa o ponto caseado? É o seguinte. Vou pegar uma linha de novelinho, a linha perlé, que é essa aqui, que é uma linha mais grossa e própria para bordado. E aí eu vou fazer, colocar numa agulha, ela vai ser simples, vou colocar um nozinho aqui. Vou retirar essa. Não, vou retirar não. Vou alfinetar. Eu não sei se você sabe, mas bordado nenhum começa com nó. Você trabalha com nó dentro do bordado. No caso do ponto caseado, a gente vai usar o nó, mas vai deixar escondido dentro do tecido. Caso você não queira usar o nó, você pode começar pela trama do tecido. Aqui no caso eu vou colocar o nó escondido aqui, passo aqui no tecido e deixo esse nó guardado lá embaixo. O ponto caseado começa assim, eu dei a entrada, volto aqui no mesmo lugar onde eu entrei com a agulha, e antes de fechar o ponto, eu pego essa alça e passo no meio segurando aqui. Segurei. Só que acontece uma coisa, às vezes no ponto caseado, que esse primeiro ponto pode ficar torto. Para evitar isso, eu vou passar a agulha aqui no meio de novo, dando um pequeno nozinho, que aí ele segura o primeiro ponto. E aí eu vou fazendo a sequência, sempre mantendo a mesma distância entre um e outro e sempre a mesma altura dos pontos. Antes de fechar, passa no meio e aí puxa a linha sempre reta. Tenta evitar de puxar para a esquerda ou para a direita. Puxa sempre reto. Vai fazer o ponto caseado seguindo todo o desenho e deixando ele bem feitinho, bonitinho. Não use linha dupla da perlé, porque ela pode ficar muito grosseira, tente com linha simples, mas você pode também usar a linha moliné usando 2 fios. Se quiser um pouquinho mais encorpado, pode usar 3 fios. São 2 linhas que você pode usar. Depois que fizer todo caseado, esse desenho que a gente fez para poder trabalhar com ponto corrente vai ser feito com uma outra cor. Eu vou usar aqui uma cor verde, afinal de contas, para ser bem óbvio,
é a plantinha, é o coração crescendo, então o verde vai ser a cor usada para o ponto corrente. E aí eu vou pegar a mesma linha e fazer desta maneira. O ponto corrente, ele não começa com nó que nem o caseado. O único que leva nó é o caseado, porque você pode esconder ali. Então, para você fazer o ponto corrente bem feito, presta atenção aqui. Você tem aqui o desenho que foi feito com lápis, que você pode depois lavar e vai sumir o lápis. O bordado vai ser feito daqui para cá. Então eu começo vindo ao contrário e pegando a trama do tecido. Tá vendo que eu consigo passar no meio da trama? Vou até lá embaixo, aonde vai começar o bordado. A linha ficou escondida aqui no meio do tecido. Segurei ali. E aí você vai começar o bordado sobre esse desenho, em cima desse esconderijo aí que a gente fez. Vem aqui. Sai aqui. A linha fica aqui embaixo. Segurou aqui. O seguinte passo, ele tem que ser feito dentro do bordado. Você vem antes da alça e passa aqui, fazendo essa corrente. Fica um ponto ligado ao outro. Algumas pessoas conhecem esse ponto também como ponto cadeia. E você vai fazendo isso. E você vai fazendo isso na sequência, sempre mantendo o mesmo tamanho. Importante também não puxar muito o ponto corrente para ele não ficar feio, então deixa ele sempre meio folgadinho. Aqui eu fiz um pouquinho maior para que você pudesse visualizar, mas ele é mais bacana porque ele é feito um pouquinho menor. No caso do bordado, o acabamento é fundamental para que ele fique muito bacana. Então a união das cores, o tamanho dos pontos e a tensão de cada ponto vai fazer muita diferença. Então tome muito cuidado com isso. Olha só o detalhe de como fica bacana a união dos dois pontos, o corrente e o caseado, e as cores como elas combinam. Se você usar uma cor muito escura, isso vai fazer muita diferença no final. Agora eu vou fazer esse detalhezinho de acabamento aqui e dar uma outra dica para deixar o seu produto com mais valor ainda, com mais impacto sobre a pessoa que vai ver isso. Seja para comprar, seja para ser presenteada, isso vai fazer uma diferença muito grande. Olha só. Algumas dicas são importantes aí para poder dar realmente uma diferença no teu trabalho. Então, olha só, esses dois aqui são iguais e no finalzinho deles eu vou pensar em colocar de repente um nó francês, um ponto cheio para fazer uns pontinhos que pode ficar muito bacana. Agora, esse pano de copa tem aqui esse acabamento xadrez. Só que quando esse trabalho foi todo feito, quando foi terminado, isso aqui eu achei que deu uma derrubada assim, podia ficar mais bacana. Então, para fazer uma diferença legal, sobre ele foi feito um ponto cruz, brincando com esse xadrez que já existe no pano. E aí isso vai fazer uma diferença muito grande e vai fazer uma moldura bem legal de acabamento para o teu trabalho. Então, esse acabamento aqui, vou fazer também nas outras flores e também mais um aqui na lateral. Anota algumas dicas importantes. Você usa termocolante para poder garantir que o tecido não vá desfiar. Eu, particularmente, tenho uma certa diferença com o termocolante porque eu acho que ele fica duro, o trabalho fica duro. Dessa maneira aqui, ele não vai ficar. Só que eu estou usando um tecido bem fechado, de 180 fios, que não vai desfiar nem na hora que eu costuro, nem na hora que eu corto. Então ele pode ficar tranquilo sem o termocolante. Agora você pode ficar inseguro sobre isso. Então o que você pode fazer é passar uma cola pano em volta do bordado ou uma tremolina leitosa para proteger isso. Então você pode fazer com um pincel bem fininho a passagem da termolina ou da cola pano em volta de todo o bordado, porque ele vai penetrar na trama do tecido e vai evitar que ele vá desfiar. Uma boa dica é você pegar uma colher de café de cola pano, qualquer cola pano, e meia colher
ou seja, uma medida de cola pano e meia medida de álcool, mistura na cola pano e aplica com o pincel, que ela vai penetrar com mais facilidade na trama do tecido. Ela vai ficar um pouquinho mais aguada, mas o álcool aumenta a hidrofilidade do tecido para poder receber melhor essa cola e proteger melhor o seu trabalho, certo? Uma diquinha bacana para você deixar isso mais bonito. Agora, na verdade, eu não passaria nada, mas você, para ficar mais seguro, pode passar a tremolina ou a cola pano. Gostou da ideia? Quer ver como é que ficou agora o bordado completo? Olha só! Contar um segredinho, uma ideia bem bacana, diferente, que você não está com vontade de ficar recortando muita coisa, de ficar bordando muita coisa e que vai ficar diferente, olha só que bacana. Você pode pegar o tecido do tamanho do barrado e aí recortar vários corações dele como se fosse um stencil. Faz a aplicação do tecido com o caseado aqui, mantendo o branco embaixo. E pega os coraçõezinhos que você retirou daqui e aplica no corpo do pano de copa. Olha que ideia fácil de fazer. Você pode fazer com coração, com borboleta, com flor, com letra, com o que você quiser. É só recortar vazando o tecido e depois vai bordando com ponto caseado e faz a mesma coisa aqui. Uma brechinha que é uma coisinha que eu contei só para você, não conta para ninguém. Gostou da ideia? Essa é uma ideia simples de bordado, que é uma técnica bastante antiga, mas que continua muito atual, muito moderna, principalmente para você economizar na confecção das coisas e fazer um trabalho com a sua cara. Então faça esse trabalho, reúna a criançada a partir de 7 anos pode fazer sem nenhum problema. Agora, se você tem alguma ideia, alguma sugestão, mande para ideia@programaartesanando.com.br. Inscreva-se no canal no YouTube, curta a nossa página no Facebook, curta o nosso perfil do Instagram, faça parte do Artesanando, que é um programa feito para você, por você. Muito obrigado, até o próximo, a gente se vê.